E aí, galera? Tudo bom? Tudo belezinha? Vamos lá, então? Vamos começar um assunto novo. Vamos começar a falar das soluções. Vamos definir o que é uma solução. Vamos ver quais são os componentes de uma solução. Vamos classificar a solução. Depois a gente vai falar da maneira de calcular as concentrações das soluções. Belezinha? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é uma solução, beleza? Então, temos aqui, ó, soluções, galera, são misturas homogêneas, belezinha? Lembra lá comigo, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura onde eu tenho uma única fase, beleza? Eu tinha substância simples e composta, depois eu tinha mistura homogênea e mistura heterogênea. A heterogênea é formada por mais de uma fase. A mistura homogênea apresenta uma única fase, apresenta aspecto igual em todo o recipiente, belezinha? As soluções são misturas homogêneas, então eu posso chamar a mistura homogênea de solução, beleza? As soluções, elas serão formadas por dois ou mais componentes, belezinha? Vamos ver quem são esses componentes. Um desses componentes é o que a gente chama de soluto, beleza? Então tem aqui, ó, soluto. Quem é o soluto? É o componente que vai se dissolver no outro. A gente vai ter dois ou mais, mas a gente classifica esses componentes em dois caras, o soluto e o solvente. O soluto, ele vai se dissolver no solvente. Ele é o cara que está em menor quantidade, beleza? Pensando na água do mar, o soluto é o sal, que está dissolvido em toda a água do mar, ou o álcool na cerveja. Em bebidas alcoólicas, a gente tem o álcool em menor quantidade, tá? Então, ele é o soluto. O solvente, ele é o componente que vai dissolver o soluto. É o cara que vai estar em maior quantidade, beleza? No caso da água do mar, a água é o solvente. E no caso da bebida alcoólica da cerveja, a água também é o solvente. Então, soluto é o cara que está em menor quantidade na solução e é o que vai se dissolver no solvente. E o solvente é o cara que está em maior quantidade na solução e que vai dissolver o soluto. Sussu? Beleza. Já definimos o que é uma solução e falamos dos seus dois componentes. Guardem bem essa ideia de soluto e solvente, a gente vai usar bastante essa nomenclatura. As soluções, elas podem aparecer em três maneiras para a gente. Eu posso ter a solução sólida, beleza? Eu posso ter a solução líquida e eu posso ter a solução gasosa. Ela pode aparecer nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Exemplo de solução sólida ou mistura homogênea sólida. As ligas metálicas, galera. Lembra que nós já falamos das ligas metálicas? Então, exemplo de solução sólida. Coloquei um anel de ouro 18 quilates ali, que é uma mistura homogênea formada por ouro, prata e cobre. As ligas metálicas em geral, aço, aço inox, bronze, latão, tudo solução, mistura homogênea sólida. Solução líquida, que é o que mais a gente vai trabalhar. É até difícil quando a gente fala em solução, pensar uma solução que não seja líquida. Já vem na nossa cabeça algo que está no estado líquido. A gente vai trabalhar muito mais com as soluções líquidas. Coloquei dois exemplos aqui, água mineral e o álcool de limpeza.
mas pode ser a água do mar, como falei anteriormente, pode ser a cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, beleza? E por fim, a solução gasosa, uma mistura de gases. Todas as misturas gasosas são soluções gasosas, beleza? O exemplo mais comum aqui, o ar atmosférico. Coloquei a composição do ar atmosférico aqui só para vocês terem uma noção. 78% do ar é nitrogênio, 21% é oxigênio, e aí 1% serão outros gases. Aí entra CO, CO2, vapor de água, argônio, neônio, beleza? Então, tranquilo, só para lembrar que a gente pode encontrar soluções nos 3 estados físicos. Vamos falar um pouquinho da solubilidade, da ideia de uma substância dissolvendo na outra e na capacidade que as substâncias têm de se dissolverem umas nas outras. Então, a solubilidade é a propriedade que as substâncias têm de se dissolverem espontaneamente numa outra substância, beleza? Espontaneamente, tá? Eu posso forçar a solubilidade das substâncias? Posso. Eu posso trabalhar com algumas condições que eu forço essa solubilidade, que a gente vai falando aí ao longo da aula. Mas a solubilidade é a capacidade espontânea de uma substância se dissolver em outra, que a gente chama de solvente. A quantidade de substância que se dissolve em determinada quantidade de solvente varia de substância para substância. Então, a solubilidade é uma propriedade característica das substâncias, específica das substâncias. Cada substância vai ter a sua solubilidade em uma determinada temperatura e em um determinado solvente. Vai variar de solvente para solvente, de soluto para soluto, e a temperatura vai influenciar, beleza? A gente usa, para poder falar da solubilidade, o coeficiente de solubilidade. Tá? A gente vai trabalhar com valores. A gente consegue saber, a partir de valores, qual é a massa de um determinado soluto que vai se dissolver em uma determinada quantidade de solvente em uma dada temperatura. Esse valor é chamado de coeficiente de solubilidade. Vamos falar um pouquinho dele. A gente abrevia chamando de CS, belezinha? Não é Counter-Strike. Não sei se vocês jogam isso ainda na vida, eu jogava. CS pra gente é coeficiente de solubilidade, beleza? Como que a gente vai definir o coeficiente de solubilidade? Ele é, galera, a maior massa de soluto capaz de se dissolver em uma determinada temperatura em uma quantidade padrão de solvente. Então, aqui a gente vai trabalhar com valores de massa de soluto que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade padrão de solvente, numa temperatura fixa. Normalmente, as quantidades de solvente que vão aparecer para a gente são 100 gramas de solvente, ou 1000 gramas de solvente, ou 1 litro de solvente, beleza? E na maioria das vezes, a gente vai ver que o solvente que estará presente na solução será água. Então, na maioria das vezes, a gente vai ver lá tantas gramas do soluto, um sal normalmente, que dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus. Beleza? Então, o coeficiente de solubilidade, ele é um valor. Ele é a maior massa de soluto que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de solvente em uma temperatura fixa. Beleza? É sempre a maior massa. É a massa limite.
quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma determinada massa dissolvente em uma temperatura definida. Só resumir o que está escrito ali em cima. Como que a gente expressa, como que a gente escreve o coeficiente de solubilidade? Coloquei aqui, ó, coeficiente de solubilidade, CS, beleza? Não precisa escrever coeficiente de solubilidade. Põe só CS. Do KNO3, estou falando para vocês o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 25 graus. Então, a temperatura sempre vai acompanhar o valor do coeficiente. A 25 graus, eu consigo dissolver 40 gramas de nitrato de potássio em 1000 gramas de água, em 100 gramas de água, beleza? É a quantidade máxima. Se eu tiver um copinho com 100 gramas de água a 25 graus, eu vou conseguir dissolver no máximo 40 gramas de KNO3. Se eu colocar mais do que 40 gramas serão dissolvidas e o excesso que eu coloquei vai se depositar no fundo do recipiente, formando o que a gente chama de corpo de fundo. Então, o coeficiente, ele fala para mim o valor máximo que eu consigo dissolver ali em 100 gramas de água a 25 graus, sem ter formação de corpo de fundo. Se eu variar a temperatura, galera, estou indo agora para 60 graus, eu aqueci o sistema. No caso do KNO3, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Então, o CS, o coeficiente de solubilidade do KNO3 a 60 graus é 110 gramas de sal em 100 gramas de água. Eu consigo dissolver mais sal se eu tiver numa temperatura maior. Isso no caso do KNO3, beleza? Outro exemplo aqui, cloreto de sódio, NaCl. Mesma coisa, ó, a 0 graus e a 25 graus. Coeficiente de solubilidade do NaCl a 0 graus, 35,7 gramas de sal em 100 gramas de água. Se eu pegar lá um recipiente, um copinho com 100 gramas de água a 0 graus Celsius, eu vou dissolver no máximo 35,7 gramas de NaCl. Se eu pegar um copinho com 100 gramas de água, mas essas 100 gramas estiver a 25 graus, eu consigo dissolver 42 gramas de NaCl. Eu aumentei a minha capacidade de solubilidade, beleza? Então, observem, ó, o coeficiente ele vai variando do tipo de substância, beleza? Ó, então, é diferente se eu tiver a 25 graus dissolvendo KNO3 e a 25 graus dissolvendo NaCl. Varia de substância para substância, varia dependendo da massa padrão de solvente e varia com a temperatura. Como que a gente interpreta o valor do coeficiente de solubilidade? Então, se eu pegar aqui, ó, o coeficiente de solubilidade do NaCl a 25 graus, significa que 42 gramas é a maior massa, é a massa máxima de NaCl que a gente pode dissolver em 100 gramas de água a 25 graus. Beleza? Outra coisa, outra informação que eu já falei para vocês, mas isso é importante. A temperatura influencia na solubilidade. Na nossa próxima aula, a gente vai falar mais detalhadamente disso. A gente vai falar dos gráficos que mostram essa influência da temperatura na solubilidade. Nem sempre, galera, o aumento da temperatura melhora a solubilidade de uma substância, favorece a solubilidade. Tem substâncias que, para eu favorecer a solubilidade dela, eu preciso diminuir a temperatura. Por exemplo, alguns gases. A dissolução de oxigênio na água, que a gente vai falar na aula que vem, ela é favorecida com a diminuição da temperatura. Mas o que a gente tem que guardar é temperatura influencia na solubilidade. Sussu? Então vamos lá.
Vamos pegar aqui o CS do KNO3, tá? Coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 60 graus. Vimos aqui que 110 gramas em 100 gramas de água, beleza? Essa é a quantidade máxima de nitrato de potássio que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Vamos supor que eu peguei um recipiente, um becker, e fiz essa solução. Coloquei 100 gramas de água, está a 60 graus essa água, e coloquei lá 110 gramas de nitrato de potássio. Dissolveu tudo, está dentro do coeficiente de solubilidade. Passou um tempo, essa solução foi esfriando, galera. Ocorreu um resfriamento. E aí eu cheguei a uma temperatura de 25 graus. A gente viu anteriormente que a diminuição da temperatura não favorece a solubilidade do nitrato de potássio. Então, a 60 graus, eu dissolvia 110 gramas. A 25 graus, eu dissolvo 40. Eu tinha colocado 110 no início. O que será que aconteceu quando teve um resfriamento da solução? Dá uma olhadinha aqui, ó. A única condição que eu alterei foi a temperatura. Eu continuo com a mesma massa de solvente. Eu coloquei 110 gramas de nitrato de potássio dissolvido em 100 gramas de água a 60 graus. Quando ocorre o resfriamento, eu diminuo o coeficiente de solubilidade. Consequentemente, o que tinha a mais de sal vai se depositar no fundo. Quando eu resfrio essa solução, a solubilidade passa de 110 para 40. Eu não consigo dissolver mais que 40 gramas em 100 gramas de água a 25 graus. Só que eu tinha colocado 110. O que acontece com o excesso? Ele precipita. Ele vai para o fundo, formando aqui, ó, o que a gente chama de corpo de fundo. Então, sempre, galera, que eu tiver um resfriamento de uma solução e esse resfriamento diminuir a solubilidade da substância, o excesso da substância que eu coloquei vai se depositar no fundo. 40 gramas vão ficar dissolvidas, beleza? Porque a capacidade de solubilidade é 40 gramas em 100 gramas de água a 25 graus. Então, 40 gramas permanecem dissolvidas. Mas o excesso, que é 70 gramas dos 110 que eu coloquei aqui atrás, ó, essas 70 gramas não vão ser dissolvidas e vão ficar aqui no fundo, formando o que a gente chama de corpo de fundo. Então, aqui, ó, é sempre o excesso de soluto que vai para o fundo do recipiente. É sempre o excesso de soluto que vai para o fundo do recipiente. Belezinha? A gente vai falar disso melhor na próxima aula também. Baseado no coeficiente de solubilidade, a gente consegue classificar uma solução. Eu consigo analisar uma solução olhando se a quantidade de substância dissolvida é igual ao permitido pelo coeficiente, é menor ou é maior. Dependendo da quantidade de substância dissolvida, a gente classifica a solução em saturada, insaturada e supersaturada. A gente vai classificar em saturada, insaturada e supersaturada, sempre olhando para a quantidade de sal dissolvido e comparando com o CS da substância. Vamos falar primeiro das soluções saturadas. Saturado, galera, quando eu falo a palavra saturado, é a mesma coisa que eu falar máximo. Beleza? Saturado significa máximo, significa limite. Então, quando eu falo, nossa, tô saturada, quer dizer, ó, tô no máximo, tô no limite, não cabe mais nada. Solução saturada
São soluções estáveis, então aqui a gente está classificando as soluções e pensando na estabilidade delas. São soluções estáveis que apresentam quantidade máxima de soluto dissolvido numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ou seja, a solução saturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual ao valor permitido pelo CS. Significa que eu vou fazer uma solução que a quantidade de substância, de soluto que eu vou colocar é exatamente igual ao valor do CS. Beleza? Então, exemplo, ó, a gente viu anteriormente que a 25 graus a solubilidade do NaCl é 42 gramas em 100 gramas de água. Se eu fizer uma solução de 100 gramas de água a 25 graus com exatamente 42 gramas de NaCl, exatamente, nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos, exatamente 42 gramas, eu estou fazendo uma solução saturada. O coeficiente de solubilidade do KNO3 a 25 graus, 40 gramas. Se eu fizer uma solução 100 gramas de água a 25 graus com exatamente 40 gramas de KNO3, eu estou fazendo uma solução saturada. Saturada é o limite, galera. Beleza? Então, uma solução saturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual ao valor do coeficiente de solubilidade da substância. Como eu falei para vocês anteriormente, quando eu tenho um excesso de soluto que vai para o fundo, naquele caso ali anteriormente do resfriamento, a primeira solução, 110 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 60 graus, era uma solução saturada. Quando eu resfriei e passei a dissolver somente 40 gramas e 70 gramas foi para o fundo, eu passei a ter uma solução saturada com corpo de fundo, beleza? Por que solução saturada? Porque a parte líquida continua tendo a quantidade máxima de soluto dissolvida. O excesso se deposita no fundo, sempre o excesso. E a gente chama esse excesso de corpo de fundo. Então, quando eu tenho uma solução com corpo de fundo, eu chamo de solução saturada com corpo de fundo. Quando eu tenho somente uma solução saturada, não tenho corpo de fundo, significa que a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual ao permitido pelo CS. Belezinha? Segunda classificação. Solução insaturada. A solução insaturada apresenta uma quantidade de soluto inferior, menor que a capacidade de dissolução máxima da quantidade de solvente. O que isso significa? Que numa solução insaturada, a quantidade de soluto dissolvida é menor que o valor permitido pelo CS. A saturada é exatamente igual. A insaturada é menor. Qualquer quantidade de soluto que eu colocar que seja menor que a permitida pelo CS, eu estou fazendo uma solução insaturada. Exemplo, o coeficiente de solubilidade do NaCl a 25 graus é 42 gramas em 100 gramas de água. Qualquer solução que eu monte 100 gramas de água a 25 graus, mas que tenha uma massa de NaCl menor que a do CS, é uma solução insaturada. Então, aqui, se eu fizer uma solução com 12 gramas de NaCl, é insaturada, porque 12 é menor que 42. Se eu fizer uma com 34, é insaturada, porque é menor que 42. Qualquer valor abaixo de 42 que eu use para fazer a minha solução de NaCl em 100 gramas de água a 25 graus, eu estou fazendo uma solução insaturada. Se eu fizesse uma solução com exatamente 42 gramas, seria uma solução saturada. Beleza?
E por fim, vamos falar das soluções supersaturadas. Cuidado, tá? Às vezes a gente confunde solução supersaturada com corpo de fundo. A saturada com corpo de fundo, eu vou ter lá o excesso de soluto precipitado, sólido no fundo do recipiente. A solução saturada, eu vou estar trabalhando com uma quantidade de soluto dissolvida maior que o permitido pelo CS, mas essa quantidade vai ficar dissolvida. Não tem corpo de fundo na solução supersaturada, tá? Cuidado, então eu coloquei aqui de novo, a solução saturada com corpo de fundo. Eu tenho soluto dissolvido, mas eu tenho um excesso que vai sólido para o fundo do recipiente. A solução supersaturada, eu tenho uma quantidade maior de soluto do que o permitido pelo CS, mas toda essa quantidade estará dissolvida. Vamos ver um esqueminha para ver as condições de uma solução supersaturada. Eu tenho aqui, galera, ó, montei uma primeira solução. Tá? Uma solução, só para lembrar, uma solução de 100 gramas de água, tá? A 20 graus Celsius, e eu coloquei 50 gramas de NaCl. Adicionei, peguei 100 gramas de água a 20 graus Celsius, coloquei 50 gramas de NaCl. Dessas 50 gramas, 36 gramas dissolveram. O resto, 14 gramas, fez corpo de fundo, tá? Então, eu posso falar para vocês que o coeficiente de solubilidade dessa solução, em 100 gramas de água a 20 graus, é 36 gramas de NaCl, beleza? Essa primeira solução aqui, ó, ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Eu tenho as 36 gramas de NaCl dissolvido e tenho um excesso de 14 gramas no fundo. O que eu vou fazer com essa solução? Eu vou aquecer, tá? Então, eu passei a 70 graus. O NaCl é um sal que, quando eu aqueço a sua solução, eu favoreço a solubilidade. Então, aquecendo a 70 graus, eu dissolvi essas 14 gramas que estavam em excesso. Então, eu passei a ter as 50 gramas de NaCl dissolvido. Beleza? Isso nessa solução aqui, tá? Essa solução foi resfriada lentamente. Então, eu estou fazendo um processo. Peguei, montei uma solução saturada com corpo de fundo. Aqueci essa solução a 70 graus. Dissolvi o excesso de sal que estava no fundo. Agora eu vou lentamente resfriar essa solução. Bem devagar. Se eu fizer esse resfriamento bem devagar e sem agitar a solução, sem perturbar essa solução, eu consigo voltar aos 20 graus Celsius, mas de maneira que eu não tenha mais esse excesso de sal precipitado no fundo. Eu consigo devagarzinho ir resfriando, sem agitação, e manter todos 50 gramas de sal dissolvido, mesmo sabendo que a 20 graus o coeficiente de solubilidade é 36 gramas e não 50. Nesse caso, ó, nesse momento aqui, eu tenho a 20 graus Celsius 50 gramas de NaCl dissolvido, uma quantidade maior que o permitido pelo CS, que é 36 gramas nessa temperatura. Nesse caso, eu tenho o que a gente chama de solução supersaturada. A solução supersaturada, galera, eu não consigo fazer ela do nada. Tá? Eu não consigo, vou pegar, vou colocar uma quantidade maior de sal do que o permitido e vou fazer uma solução supersaturada. Não. Eu parti de uma saturada com corpo de fundo, eu aqueci para aumentar a solubilidade, eu resfriei lentamente e sem perturbação, e aí eu cheguei numa solução supersaturada, onde o coeficiente de solubilidade,
onde a quantidade de soluto dissolvido é maior que o permitido pelo coeficiente. Só que a solução supersaturada, ela é muito, mas muito instável, galera. Ela é extremamente instável, tá? Qualquer mexidinha que eu der nessa solução, se eu for lá e adicionar um grãozinho de NaCl, eu perturbo essa solução, o excesso precipita de novo. Se eu colocar a mão no recipiente, mexer na temperatura, se eu agitar um pouquinho, eu perturbo o sistema e o excesso volta a se depositar no fundo. Aqui, ó. Beleza? Então, qualquer perturbação, a solução volta a ser saturada com corpo de fundo. Aqui eu voltei a 20 graus Celsius a ter 36 gramas de sal na solução e 14 gramas de sal precipitado. Vejam então, galera, que a solução supersaturada, ela é um estágio de um processo e ela é uma solução instável. Qualquer perturbação, essa solução passa a ser saturada com corpo de fundo novamente. Belezinha? Até aqui tá ótimo, então. Hoje a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar dessa influência da temperatura na solubilidade. Vamos falar um pouquinho dos gráficos, da solubilidade de um gás em um líquido, belezinha? Então, paramos por aqui. Beijinhos, até a próxima aula.